Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Eu gostaria de colocar aqui uma questão ao senhor ancião Isaías Grilo. Gostaria de saber qual é o seu posicionamento perante todas estas situações que têm sido aqui apresentadas. O senhor sabe que há verdade em todos estes assuntos, mas qual é a sua posição? Qual vai ser a sua atitude? De que lado vai estar? Da verdade ou daqueles que querem omitir a verdade? Diga-me, senhor ancião Isaías Grilo, porque o senhor, melhor do que ninguém, melhor do que eu, conhece as Escrituras e conhece aquela parte tão bem conhecida em que Deus não quer um povo, ou seja, frio, ou seja, quente. Morno, Deus vomita. Em que patamar o senhor vai estar? Pela verdade ou pela mentira? Ou quer estar nos dois lugares, não quer magoar ninguém? E isso não vai agradar a Deus. Mas se tomar uma posição, depois sofrerá as consequências perante Deus. A verdade é essa. Mas me diga, perante tanta injustiça, tantas inverdades, qual é o seu posicionamento perante tudo isto? Eu acredito que ainda seja um homem de Deus, ou que ainda lhe haja em si uma réstia de Deus. Mas me diga, por favor, perante todas estas injustiças, vai continuar a ignorar? Conforme faz aqui os restantes elementos da cúpula da congregação que está em Portugal? Já que o senhor está aqui numa missão, então faça a diferença. Já agora, já falou com o irmão Fernando Teixeira? Já se humilhou? Já se dirigiu ao irmão Fernando Teixeira? Independentemente dele colocar aqui os áudios, dele expor tanta coisa, tanta verdade, porque se fosse mentira, vocês já teriam feito alguma coisa. Pelo menos os senhores aqui de Portugal já teriam feito alguma coisa. Mas então me diga, senhor ancião Isaías Grilo, será que o senhor vai me desiludir em ter uma postura idêntica aos senhores daqui de Portugal? Faça a diferença. Seja mesmo um homem de Deus. Não seja morno, ou é frio ou é quente. Mas tome uma decisão. Faça alguma coisa. Seja um homem de Deus. Não seja um homem cobarde, como os restantes. Nem seja um homem que abafa ou que reprime a verdade e a justiça. Vamos dar continuidade aos áudios do irmão Fernando Teixeira. Irmão, até lhe vou chamar irmão Isaías Grilo. Ouça com atenção todos estes áudios do irmão Fernando Teixeira e todas estas verdades, todas estas situações que têm acontecido em que há almas a sofrer. Não é só o irmão Fernando Teixeira. Veja aquele caso de Lisboa, de um encarregado que está a ser injustiçado. Ou sou eu que estou errada? Ou será que é o irmão que está errado? Mas está errado, por favor, justifiquem qual é o erro dele. Justifiquem. Tá bom? Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Este áudio é o seguimento do primeiro. O que estes sem vergonha, que não há nome mais negativo debaixo dos céus, que por Deus sejam considerados, que andam montados neste cavalo da prepotência, se fazendo o que diante de Deus o não são, porque todas estas más obras a palavra de Deus os condena, e eles já têm a consciência do que infelizmente os espera. E prova que o famoso ancião macieira,
como diz a irmã Laurinda atrás no áudio, no canal, e o diz com verdade. Depois de traírem o ancião Teixeira e fecharem a congregação das galinheiras, ligou para o Brasil e para este irmão do Rio de Janeiro, que Deus lhe pediu para pagar toda a construção nas galinheiras, e lhe dizendo: o irmão Teixeira já não é ancião, e a congregação das galinheiras já fechou, já lá não há a obra de Deus. Seu irmão se sentia de fazer essa oferta para a construção em Sintra, que já lá temos um terreno aprovado e não temos possibilidade de construir. A resposta deste irmão abençoado foi: irmão, o que Deus me pediu foi para as galinheiras e não para Sintra. Há irmãos e irmãs do ministério que são testemunhas. O irmão Fernando Teixeira pergunta: isto não é inveja? Não é traição? E o que andam aí, como diz a irmã Laurinda, e a própria Irmandade, se mostrando do que não são, e todos vaidosos, que esta vaidade é adquirida por Lucifer, que lá no céu contaminou os anjos de Deus. E como a irmã Laurinda neste áudio aconselha este ancião, irmão Macieira, a não ir servir a Santa Ceia na congregação da Bóveda, que a Irmandade ficará perturbada, o que o irmão Teixeira diz que é uma verdade, que será uma precaução para ele. E como agora é só ameaças que o ministério está a fazer nas congregações e em cima do púlpito, como fizeram no Alto do Pina, e como estes anciães estão muito mal vistos perante a Irmandade, como se ouve os comentadores no canal de Toda a Verdade. O que estes dois anciães mal abençoados, irmão Virgílio e irmão Macieira, têm muitos antecedentes espirituais que se tornaram materiais e muito graves, como é do conhecimento do presidente dos anciães. O que não são poucos, como no Algarve, na congregação em Portimão, se armaram muito bonzinhos, como disse o ancião Vítor dos Santos. O que o irmão Teixeira, o ancião mau e violento, como diz este ancião, que este ancião mau diz que estes dois anciães apanharam uma tareia pela Irmandade e dentro da congregação que os puseram a rolarem por cima dos bancos. E como diz a irmã Laurinda num dos áudios atrás, que estes anciães a rolarem até manifestavam outra linguagem. O que lá foi o ancião Antônio da Fonseca e outro ancião do Norte, que reuniram lá a Irmandade para resolverem este pepino. O que estes anciães não puseram mais os pés nas congregações no Algarve até o dia de hoje. Como veem, estes anciães é só pepinos. O que o ancião Vítor sabe de tudo isto, mas é o tal medo a estes anciães. Por este motivo, será bom aconselhar este ancião Macieira a não voltar ao lugar do crime da traição na congregação da Bóveda, que antes de abrir e ser inaugurada, e que o irmão Teixeira é que era lá ancião, que atendia os serviços de evangelização na casa do irmão João, hoje lá cooperador, que na salinha Deus chamou na Santa Ceia para cima de 100 almas. E este ancião Macieira, abençoado, o que não sei qual bênção, meteu no carro o ancião Jorge Cury e andou a medir os quilómetros de Sintra ao Cacém e do Cacém à Bóveda, e lhe pediu para apresentar na reunião da cúpula no Porto, para que ele fosse lá o ancião, que o irmão Teixeira já atendia muitas congregações. O que o irmão Jorge Cury, não concordando, o que é normal, no outro dia me chamou e me contou esta fantástica novela do que este ancião bonzinho, como diz o seu amigo ancião Vítor dos Santos, o que o irmão Teixeira chamou este ancião Macieira mal abençoado numa reunião no Cacém, lhe dizendo porque que queria apunhalar pelas costas este ancião Teixeira. É-lhe perguntar que ele não pode negar diante de Deus, ou perguntem para o seu amigo ancião presidente, de nome Vítor dos Santos, o que tudo venha a ser apregoado sobre o telhado, em acordo a São Lucas capítulo 12. E andam estes anciães a atenderem e a servirem e a tomarem a Santa Ceia.
o que é o ato mais sagrado diante de Deus. E haja quem diga diante da palavra de Deus, quem está envolvido nestas traições para com os seus irmãos, quem põe igrejas em rebelião, as dividindo, para que uma não congregasse na outra, como a de Alter do Chão, como a de Ponte de Sore, e que esta anciã macieira ligou para a organista, esposa do cooperador de Ponte de Sore, para não se reconciliar com a outra sua conserva. O que ela falou diante das duas igrejas, que o irmão ancião Teixeira, mau e violento, estava a reconciliar aonde estavam o cooperador, o esposo desta organista e o diácono irmão Hermans em Lisboa. O que não podem negar, haja quem diga, se estes anciãos tão bonzinhos, se estão a atender estes serviços divinos, se é para salvação ou para condenação deles, que Deus tenha misericórdia. E o irmão Teixeira pergunta a este ancião macieira, ao saber que o seu conservo, ancião, irmão Salim, foi orado e confirmado pelo Espírito Santo para ser ancião e atender no Alto do Pina, e que ainda está no relatório e no memorial de Deus lá no céu, e que ainda não foi orado nem confirmado por Deus para deixar a responsabilidade nesta casa de oração, nem foi consultado por este ancião para atender ali a Santa Ceia. Foi mais uma traição que este macieira cometeu, traindo o seu conservo, colaborando com os demais traidores, como também atendeu em Alverca o que o irmão Teixeira, ancião, e seu familiar diz diante de Deus, não com vingança, mas com choro de alma, que se ele parasse para ver os crimes e as traições que tem no seu passaporte espiritual, que o vai impedir de passar esta grande fronteira desta nação, aonde vivemos, para a nação de Deus, aonde já lá estivemos, e que ainda há crimes mais piores do que estes, que se quiserem saber ou lembrar, perguntem ao ancião Augusto Pereira da Ariosa, que lhe dirá para quem as contou, e ao ancião Hélio Batista e ao ancião Cláudio Marsola, que estão em segredo da justiça da corrupção do ministério. O que o presidente dos anciãos é responsável diante de Deus, e que Deus por estes crimes e prisões, etc., já o está a responsabilizar. A ele não se está a perceber, ou não se quer perceber, mas ele e outros, após deixarem o seu corpo, em que a sua alma vai enfrentar o poder do mal, que é o poder da morte, não vão escaparem ao poder da sepultura, e que o seu espírito vai ficar sobre o poder da sepultura. Aqui a nossa mente está bloqueada, só funciona uma percentagem, mas o espírito sobre o poder da sepultura está desbloqueado. 100% vem do céu, e todos os que rodearem a sepultura, ouve a todos, mas não pode falar porque é espírito. Como o rico no Hades, sobre o poder da sepultura, via Lázaro no seio de Abraão. Aqui está o exemplo do que vai acontecer aos que têm este mau procedimento, que são os que vão ressuscitar na segunda ressurreição para serem julgados segundo as suas obras. Encerra este segundo áudio, o terceiro segue já já. Esta é a continuação do segundo. É o terceiro e último. E os que se deixam julgar pela palavra e se reconciliam com os seus irmãos e com as igrejas, e que amam e que não cometem crimes e que não traem os seus irmãos, etc. Estes, após a sua morte, são levados pelo anjo para o céu, entram no seu quarto, deitam na sua cama e dormem debaixo do altar de Deus, como pregou Paulo, aguardando ressuscitarem na primeira ressurreição. Como João viu na ilha de Patmos, estes são os bem-aventurados,
o que está escrito no livro do Apocalipse, que estes são a rainha do rei, que vão receber a coroa, os que vão participar do julgamento, dos que vão ressuscitar na segunda ressurreição, para serem julgados nas suas obras praticadas nesta terra. Irmã Laurinda, fiquei de boca aberta do e-mail que a irmã leu deste músico magoado, neste áudio de terça-feira da cúpula irresponsável e inútil, o que está bem dito e que fala a respeito do patrão Virgílio, o que é mesmo este grande demónio que está em Lisboa e que ninguém o consegue derrubar, que falou o ancião António da Fonseca, que todo o ministério ouviu. É o que está a fazer este negócio, que o presidente dos anciães, Vítor dos Santos, em negociar com o irmão Virgílio e com este irmão Macieira, em traírem o ancião irmão Teixeira e o entregar na reunião diabólica, na mentira de Ananias e Safira. Ou que o medo que o ancião Vítor tem destes dois anciães, em eles os desmascararem no contrato que fez com eles. Agora estes anciães têm na mão este presidente dos anciães, como é confirmado pelos comentadores, o que é uma verdade. Ou que chega às artes destes grandes demónios, em o presidente não poder bater o pé para porem em ordem e na doutrina estes anciães, que estão fazendo toda esta bagunça na santa obra de Deus. Qualquer dia, se este presidente levanta a voz e não aceita o que estes bagunceiros anciães quererem fazer, é corrido das reuniões mensais em Lisboa, como fizeram para o ancião Antônio José de Almeida, que foi corrido da reunião de Lisboa, e nas barbas deste presidente que nada podia dizer, a este patrão Virgílio, que lhe disse: aqui o ancião mais velho sou eu, como dizer, aqui quem manda sou eu. O que este ancião apanhou um susto, que quase de joelhos entregou logo o atendimento das congregações de Lisboa e saiu assustado da reunião, na hora que só parou na congregação de Valbom, nem esperou pelo fim da reunião. Não foi assim, senhor ancião presidente dos anciães, o que foi assim que este ancião mal vestido contou, a não ser que mentiu mais uma vez, mas não creio, como não é vestido das coisas que são de Deus, mas é bem vestido das mentiras e dos escândalos que criou em Cascais, que foram muito graves, que transgrediu o artigo 41 da Lei da Constituição da República Portuguesa e que chamaram a polícia, o que ninguém sabe o porquê até ao dia de hoje, e que ainda pelas autoridades foram repreendidos, como consta no e-mail que a Irmandade de Cascais e da Bóveda, desgostosos, escreveram para os anciães no Porto, e que já foi lido no canal de Toda a Verdade pela irmã Laurinda Queiroz, uma valente de Deus, para desmascarar as mentiras desta cúpula dos anciães. O que o irmão Teixeira chama a atenção, o ancião presidente, que tenha cuidado, que por este caminho que abriu e com o medo que tem destes anciães da bagunça em descobrirem o segredo do obscuro, qualquer dia lhe acontece o que aconteceu ao seu amigo ancião Antônio de Almeida, o que também apanhará um susto e só para no Porto. O que diz um ditado aí no Porto: cá se fazem, cá se pagam. E o que o Senhor Jesus disse para Pedro, quando puxou da espada e cortou a orelha ao criado do sumo sacerdote, o Senhor lhe disse: Pedro, mete a espada na bainha, que quem a espada mata, a espada morrerá. É bíblico. O que, para este ancião, irmão Vítor dos Santos, a quem, pelo passado, no tempo dos seus familiares, homens de Deus, que tinha muita consideração, como digo nos diversos áudios, o que lamento como abandalhou esta santa obra de Deus, por não ter dado ouvidos a este ancião que diz que é mau e violento. E nas nossas reuniões e as cartas que lhe escrevia, o que no gozo me querendo humilhar, mas sempre passei por cima, porque o Senhor Jesus também foi humilhado. E dizia que se tivesse vergonha não escrevia tantas cartas, que já tinha um arquivo, que já tinha os arquivos cheios, o que
é de lamentar, de já não conseguir voltar atrás e ser um vai e vem nas mãos destes anciãos bagunceiros, ou que já não tem retorno, ou que lhe peço perdão, mesmo não aceitando a minha reconciliação, como o e-mail que me foi enviado pelo ancião Hélio Batista, ou que não entendo como servem e tomam a Santa Ceia, não aceitando as reconciliações, mas tudo a Deus pertence. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.